Olha, primeiro que o Atlético fez um bom primeiro tempo. E tem sido uma sina de o Atlético fazer um bom primeiro tempo. Mas no segundo tempo cai muito. Cai físico, cai técnico. Eu não gostei dos jogadores que entraram. As duas primeiras mexidas engessou o nosso time. Não adianta mexer por mexer. Acho até que nós podíamos ter segurado um pouquinho. Hoje o Cristiano não estava bem no jogo. Para mim, talvez seria o primeiro jogador a sair. Os nossos volantes estavam muito atrás, né? Não pressionou para empurrar o time lá para trás. E o segundo tempo nós caímos muito. As mexidas não deram resultado. O único jogador que talvez eu mexeria em um certo momento era o Bruno José, pela semana que ele fez. Ele fez uma semana muito boa. Como é que um cara que já foi campeão brasileiro da Série B pelo Cruzeiro, de titular, desaprendeu? Nós temos que recuperar o jogador, né? Mas aí a gente precisa entender que precisa mexer, mexe. O torcedor que xinga, o que reclama, com razão, ele é o mesmo que vai bater palmas se o cara se recuperar. O torcedor ama a camisa, não ama o jogador. Então, no segundo tempo nosso foi ruim, né? Eu, naquele momento, eu não tiraria o Marrone, né? Aí nós engessamos o time. E também, vamos ser sinceros, né? Esse árbitro aí hoje, expulsar o Igor, ele está de sacanagem, ele está de brincadeira. O VAR, pior ainda. Esse VAR deve estar fazendo um churrasco lá na hora e nem olhou, porque o cara abaixou a cabeça. Ele deu um peixinho no pé do Igor. Não é lance para expulsão. Tudo bem, nós não fizemos os gols. Chegamos na cara 3 vezes ali, o goleiro fez grandes defesas, perdemos pênalti, teve outras chances também, então era para ter ganhado o jogo no primeiro tempo. Infelizmente não aconteceu, mais um empate dentro de casa, isso é péssimo. Eu estou atento a tudo, né? A gente precisa encostar para poder administrar isso até na janela. Nós temos condição para isso, mas tem que ser efetivo dentro de casa. Ô Adson, diante dessa, por mais que o goleiro tenha feito milagre ali do Juventude, por essa decepção com o empate, quais as providências? As providências é que nós precisamos voltar a ganhar jogo, nem que se for fora de casa. Não dá mais para cair tanto. Eu vou analisar friamente várias situações que não está acontecendo, né? É evidente que a gente precisa entender o que está acontecendo nesse momento. Nós tivemos algum erro de planejamento na parte física. O atleta está caindo muito no segundo tempo. Não pressiona como pressionou no primeiro, né? E, logicamente, a gente precisa mexer quem está mal. Não pode ter jogador já certo. Esse vai sair todo jogo. Não pode. Isso é minha avaliação, né? Então, são reflexões que nós temos que fazer e está as chances passando. Hoje nós jogamos com um time que, acho que no segundo tempo eles nem chutaram bola no gol. Primeiro tempo, só defendendo, é o jogo deles, um antijogo, segurou o jogo pra caramba, né? Então, muita coisa que é um time muito experiente, que realmente não jogou de peito aberto, mas a gente não soube também ser efetivo, definir bem para ganhar o jogo. E a gente não pode culpar o Coutinho. E Coutinho, se eu sou o treinador, isso é números. Quando você perde um pênalti, naturalmente o cara já fica um pouco abalado. Podia ter trocado. Troca, põe outro para bater. Outro com outra motivação. Mas não pode crucificar o Coutinho, ele é um bom jogador. E às vezes ele pode até tirar uma reflexão também. Tem hora que tem que soltar a perna, né? Quando o negócio não está bom, solta a perna. Essa é minha visão. Mas agora ficou para trás e vamos pensar na frente. O que eu posso te dizer é que a campanha é abaixo do que eu quero, é abaixo do que eu esperava. Adson, ao vivo aqui na CBN, já tem alguns jogos que a gente está falando, né, dessa queda de rendimento do Atlético. O que fazer num momento como esse, mês de maio, já como recuperar essa questão física do Atlético, já no 5º mês do ano? E você falou aí também sobre a questão das substituições. O trabalho do Eduardo segue valorizado com você? Cara, o Eduardo, eu gosto dele pra caramba, como pessoa, mas ele está muito pressionado. Assim, ele não foi abraçado pela nossa torcida. E os resultados não está vendo, porque quando os resultados vêm, o torcedor esquece, né? Então a gente realmente não está. E aí, por exemplo, eu particularmente hoje, ele não foi feliz. Ele engessou nosso time, a hora que tirou um cara de lado e colocou o Guilherme, que é um jogador pesado.
né? Então, felizmente, eu enxerguei de outra forma. Aí, quando ele tirou o Cristiano, que não estava bem, estava travado hoje, não conseguiu fazer o time jogar, porque é um jogador que eu gosto muito, não estava bem, é no dia que é dele. Quando ele tirou, aí vai o Igor expulso. Aí o Igor também não entrou bem, entrou meio travado. O Igor é um jogador que eu gosto muito, mas não está no seu melhor, né? Naquela intensidade, bater e voltar, que ele sabe fazer, entrar na área, né? Então, eu achei o time assim, no segundo tempo, não foi 15% do que foi primeiro. Dá para corrigir a questão física? Cara, lógico que dá. O tanto de semana aberta que tem aí. Muita semana aberta, né? Eu vou fazer muitas reflexões e você sabe que acima de tudo para mim está o Atlético, e dentro disso eu vou analisar friamente, porque nós precisamos ter um time mais ajustado, mais competitivo. Não é porque você não tem que talvez mexer em todos os jogadores, porque às vezes o banco não está oferecendo as opções que nós queremos, né? Então fica aí esse é meu pensamento e logicamente vamos analisar muito e, acima de tudo, pensando sempre no Atlético. Boa noite, Adson, ao vivo na Bandeirantes. Ao final da partida ali, aconteceu um certo incidente em um dos camarotes do Atlético, onde estava o Júnior Murtosa, com outros integrantes também, com alguns torcedores. Primeiro, se essa situação chegou até você, e se chegou, o que aconteceu, porque a gente viu ali um certo bate-boca de alguns integrantes da diretoria e staff do Atlético, com alguns torcedores, até de maneira mais efusiva. Eu acho que eles não têm nem que abrir a janela. O torcedor está no direito dele. Porque quando você vai nivelar nessa discussão, você perde razão. Eu estou sabendo disso agora. Não sei o que foi. Às vezes eles têm... peço até você passe para mim. Sim. O que acontece? A gente tem que respeitar o torcedor. Eu gostei muito do primeiro tempo. O segundo tempo foi ruim demais. O Juventude só defendendo, o Atlético não conseguiu pressionar, ficou lento demais, ficou engessado pelos lados, né? Então, sinceramente, eu não gostei, e o torcedor está na razão dele. O torcedor quer o Atlético brigando lá em cima, jogando 2 tempos no mesmo nível. Então, eu acho que nós, nesse momento, a gente tem que, está no camarote, não abre a janela, não vai discutir com ninguém, nivelar por baixo, né? Mas e se fosse o problema do Atlético, estava resolvido, que é muito fácil de resolver, porque as pessoas têm inteligência. O problema nosso é um problema mais profundo, e para que a gente tome no caminho que nós queremos, nós vamos ter que melhorar muito, ser bastante equilibrado os 2 tempos. Não adianta jogar um tempo. Vê os últimos 3, 4 jogos do Atlético. Só o jogo do Atlético Paranaense que nós conseguimos competir os 2 tempos. Mas isso foi no mental, porque o jogador mentalmente estava muito preparado, porque sabe que se não jogasse no limite, acima do limite, naquele momento o Atlético Paranaense estava em 6º brasileiro, ia tomar um sacode, como o Vitória, que é um time bom da Série A, foi lá e tomou 3. Então, ali foi uma grande partida do Atlético, foi na superação. Agora vê o segundo tempo aí dos 4, 5 jogos nossos. O time está definhando, não consegue competir como está competindo, e eu não vou ficar inerte. Você pode ter certeza disso. Adson, nessa semana, o balancete divulgado referente à temporada passada dos 3 clubes da capital, e o Atlético, a única equipe que fechou no azul, digamos assim. Queria que você fizesse uma avaliação disso e do tamanho disso, até pensando no crescimento que o Atlético vem tendo nos últimos anos. Cara, é a minha responsabilidade. Porque o Atlético tem suas dificuldades financeiras, muitas dificuldades. Às vezes os caras acham que aqui tem um banco, eu tenho que apostar porque eu não tenho condição de pegar o certo e lá investir. E com essa responsabilidade eu nunca vou estragar meu legado, que é deixar um time falido, devendo para Deus e o mundo. Isso eu não faço. Então eu vou tentar, sempre como eu fiz, fazer times com o perfil do Atlético, mas sempre respeitando o orçamento, sempre buscando fazer boas negociações, para que a gente tenha condição de sobreviver e sempre respeitar o futuro do Atlético. Porque se você enterra o time nas dívidas, cara, hoje você fecha as portas. Não tem como. Se você tem dívidas faraônicas, você fecha as portas. Então a gente tem que ter responsabilidade. É meu CPF que está na frente. Então eu sou muito cuidadoso com isso. Eu não estou aqui para falar de ninguém, cada um com a sua vida. Mas hoje, com esse fair play, com as leis que estão entrando aí em vigor, é impossível você administrar clube falido. E eu vou, enquanto eu estiver aqui, eu vou ter esse cuidado com o nosso clube. Adson, após esses últimos resultados negativos do Atlético, você mantém a mesma confiança do início no trabalho do Eduardo Souza? Olha, eu esperava mais.
porque eu gosto muito do Eduardo, mas essa carga dele como treinador para vir resolver o problema, que sempre assumiu como auxiliar e a responsabilidade era minha. Ele tem um trabalho muito bom no dia a dia, mas eu tenho conversado com ele, eu gosto muito do Eduardo, quero o sucesso dele, né? Mas eu esperava que a gente tinha um crescimento maior, porque ele conhece o clube, ele está adaptado com o clube, vinha de um trabalho muito vitorioso, né? E naturalmente o Atlético precisava mais. O jogo contra o Vila, nós podíamos ter ganhado o jogo. Aí individualmente um pênalti que eu também não foi tão pênalti assim, mas hoje também teve um pênalti que até eu fiquei em dúvida que ia ser pênalti para nós. Tem que ser justo, né? Eu acho que a gente teve uns problemas aí, perdemos o jogo para o Náutico aqui, fizemos um primeiro tempo muito bom, e em 2 minutos tomamos 2 gols, então teve algumas coisas que não caminhou. Por exemplo, o Lacerda era um treinador que eu gosto, estava fazendo um bom trabalho, teve alguns problemas, mas muitos jogadores que estão jogando hoje, Coutinho, o lateral direito, Everton, fugiu aqui, que é um excelente jogador, vem jogando muito bem, Cristiano, muitos jogadores não jogou com ele, Marrone. Então a gente tem que fazer essa meia culpa também, né? Mas naturalmente eu tenho que olhar para frente e achar soluções.